bairro Matadouro. É isso, não é? Setor A Norte. Setor A Norte. Glória a Deus. Se não for pedir demais, eu gostaria que você ficasse em pé até o versículo 1, 2, 3 e 4 ser lido, que é a leitura base para a nossa reflexão nesta oportunidade. João capítulo 4, quem encontrou, diga bem forte, glória a Deus. Quem não encontrou, irmão, eu vou dar uma dica. Você pode procurar João entre os dois livros, Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar. Entre esses dois livros não tem escapatória, você encontra. Nem que seja até o final do culto, mas você encontra, amém? Diz-nos assim a palavra de Deus. João capítulo 4, versículos 1, 2, 3 e 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, diga, deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4: e era necessário passar por Samaria. Olha esse versículo: e era necessário passar por Samaria. Aleluia. Você pode repetir após mim este texto? Diga no 1, 2, 3: era necessário passar por Samaria. Mais uma vez e bem forte: era necessário passar por Samaria. Mais uma vez para você sentado no glória a Deus. 1, 2, 3: era necessário passar por Samaria. Glória ao nome do Senhor. Desocupe as suas mãos ainda de pé. Desocupe as suas mãos, coloque a Bíblia na cadeira. Eu quero dar oportunidade, o pastor Ginaldo já orou, eu não vou orar, mas eu quero dar oportunidade para você abrir o seu coração. Entre na presença do Senhor agora, aleluia, para que o Senhor possa falar àqueles que vieram aqui e que estão inflamados por missões. Eu acredito, e a minha oração nesta noite é que Deus convença, que Deus anime, que Ele vocacione aqui no mínimo 3 novos missionários. Aleluia. Vai adorando o nome do Senhor aí, meu filho. Vai adorando a Ele, porque missões também está no coração de Deus. Adore o nome do Senhor. Levante a mão assim bem alto. Diga: missões é Deus procurando. Glória a Deus. Sente-se adorando ao nome do Senhor. Olhe para cá para você entender a mensagem de Deus. Bíblia fechada, olhos atentos para cá. Olhe para cá. Nós temos lido um texto sagrado muito conhecido. Quem sabe você já viu alguém pregar esse texto e já presenciou em mais de uma vez esse texto sagrado sendo lido como um tema de conferência, de missões, de um culto. Aleluia. Esse texto é bem verdade, é bem conhecido, mas eu quero trazer para você a palavra de Deus atrelada ao versículo de número 4. Você pode perceber que eu busquei frisar, destacar o versículo de número 4. A Bíblia diz: e era necessário passar por Samaria. Olhe para cá, esse texto está falando de Jesus. Jesus, ele estava em determinada viagem e o roteiro da viagem cruzava dentro das dependências de Sicar, em Samaria. E o texto sagrado diz que era necessário Jesus de Nazaré passar por Samaria. E para que você entenda a mensagem de Deus, olhe para cá que eu vou explicar. Eu vejo pelo menos 2 razões porque era necessário Jesus passar por Samaria.
localização geográfica. Jesus estava já nos últimos dias, nos últimos momentos da sua obra aqui na terra. E você sabe que ele estava com muita pressa, com muita determinação. Senão, ele não teria dito em João capítulo 9, versículo 4: importa que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Então Jesus tinha que economizar tempo, Jesus tinha que economizar espaço, e por dentro de Samaria era mais fácil, era o caminho mais curto. Então a primeira razão era uma razão geográfica, mas havia uma segunda razão, porque Jesus deveria passar por Samaria. Olha para cá, entenda a mensagem de Deus. A segunda razão era uma razão espiritual. A segunda razão, eu disse, era espiritual. A nação judaica havia desprezado o povo judeu, o povo hebreu, o povo da aliança, havia desprezado a região de Samaria. Então fazia-se necessário de que Jesus de Nazaré passasse por Samaria. Olha para cá, Jesus não seria o primeiro, e Jesus também não seria o último a passar por Samaria, mas a passagem de Jesus por aquela região iria mudar a história de Samaria, porque quando Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus passa, o milagre acontece. Quem está enfermo é curado, quem está triste fica alegre, quem está cabisbaixo e vem para a igreja assim. Quando Jesus passa, ele sai pulando, dando glória a Deus, porque a passagem de Jesus muda a história de qualquer. Aleluia! Então eu te aconselho a começar a orar, a começar a adorar ao Senhor. Por que, irmão Fábio? Porque Jesus vai passar por aqui mais uma vez. Quem acredita nisso, levanta a mão e adora ao nome do Senhor. Escute, Jesus de Nazaré, ele ia passar por dentro de Samaria, pela cidade de Sicar, porque Jesus estava realizando a obra missionária. E eu disse para vocês que havia uma necessidade espiritual, e eu volto a dizer que a passagem de Jesus Cristo iria mudar a história de Samaria. Mas antes que eu entre neste detalhe, olhe para cá para você entender. A passagem de Jesus muda a história de qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer situação. Eu olho para Jesus de Nazaré em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, e aprendo de que quando Jesus passa, ele vê quem quer que seja. Olha para cá, Jesus, quando ele passa, ele enxerga. Jesus vai passando por uma rua qualquer, aonde os coletores de impostos se reuniam. Quando Jesus passa por lá, a Bíblia diz que Jesus olha para um homem chamado Mateus e vê Mateus e chama ele, porque quando Jesus passa, ele vê. Olha para cá, Mateus estava sentado entre os coletores, e os estudiosos dizem que naquela rua, naquela ocasião, havia 214 coletores de imposto. Era uma pequena multidão, mas Jesus viu a pessoa certa, Jesus enxergou a pessoa certa. Eu não entendi ainda, irmão Fábio, mas eu vou te explicar para você, da glória a Deus. Quando Jesus passa, meu filho, ele enxerga a pessoa certa, ele enxerga quem ele vai usar, ele enxerga quem ele vai chamar. Não fique desanimado, porque quando ele passou na rua desta vida, os seus olhos foram como chama de fogo e enxergou você. Quando ele passa, ele vê. Quando ele passa, ele vê. Quem acredita que ele vai passar aqui e vai enxergar o Manel, ele enxerga o João, ele enxerga o Raimundo, porque quando Jesus passa, ele vê. Levanta a mão assim, adora o nome do Senhor. Ele passa e ele enxerga você.
Senhor aqui com os obreiros, eu quero adorar o Senhor aqui com a igreja local. Escute, quando Jesus passa, Ele cura. Eu não vi uma enfermidade que resiste à passagem de Jesus. A enfermidade resiste à cara feia, a enfermidade resiste ao diploma de teologia, a enfermidade resiste a quem quer que seja, aleluia, mas a enfermidade não resiste à passagem de Jesus de Nazaré. Eu olho para o texto sagrado de Lucas, capítulo de número 18 e o versículo de número 35 em diante. A Bíblia diz que naquela ocasião Jesus estava atravessando as duas Jericó, e quando ele vai chegando na Jericó de Bartimeu, Bartimeu estava sentado mendigando. Ele perguntou o que está acontecendo. Disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Bartimeu era cego, meu filho, mas Bartimeu não era moco, Bartimeu não era surdo. Então Bartimeu começou a gritar e a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava só de passagem, e se Jesus estava só de passagem, não tinha tempo a perder. Eu não entendi, meu Fábio. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não pode perder a oportunidade da passagem de Jesus. Ele está passando por aqui, meu filho. Se você ainda não consegue enxergar Ele, pois então abre a tua boca e comece a clamar por Ele. Diga: enxerga esse pobre pecador aqui. Deixa eu ver quem vai adorar. Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. Deixa eu ver quem veio adorar ao Senhor. Deixa eu ouvir quem veio adorar. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, e quando ele passava por ali, ele curou aquele homem, porque a passagem de Jesus, ele provoca milagre, ela provoca coisas extraordinárias, aleluia. Quando Jesus passa, ele salva. Quem ainda não leu a história daquele homem baixinho, pigmeu, pequenino, mas que tinha a sua vida toda enrolada, cheia de embaraços, eu estou falando daquele homem que também era cobrador de impostos, um homem chamado Zaqueu. Zaqueu estava vivendo uma vida deplorável, mas sentia a necessidade de salvação, e um dia ele estava na sua casa. Alguém disse: Jesus de Nazaré, ele vai passar por aqui. E Zaqueu sabia que Jesus não passa à toa, Jesus não passa batido. Aonde Jesus passa, ele sempre quer fazer alguma coisa. E então Zaqueu disse: eu quero ver quem é este Jesus que quando passa alguma coisa acontece. A Bíblia diz que ele era pequeno. Eu acredito, pastor Ginaldo, que o medo dele era tão grande que entrar no meio da multidão, ninguém gostava de Zaqueu. Se Zaqueu entrasse na multidão, era arriscado até o possível linchamento. Então Bartimeu, Zaqueu, melhor dizendo, corre adiante, sobe em uma figueira, e ele calcula, ele vai passar por aqui, e ele não, eu não sei quem é ele, mas alguma coisa em mim diz que quando ele passar, eu vou saber quem é. Então Zaqueu ficou trepado em cima daquela figueira, ficou pendurado naquela figueira, e a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, a multidão ia acompanhando Jesus, porque por ali Jesus iria passar. Quando Jesus parou debaixo da figueira, olhou para aquele baixinho, eu quero que você imagine a figura, a imagem, aquela coisa esquisita lá em cima. Ele disse: meu filho, desce daí e desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Sabe o que eu sinto? Incentivação da parte de Deus para dizer para você: Jesus está só de passagem, mas dependendo da tua atitude, ele vai parar, vai entrar na tua casa, vai se hospedar com você e vai salvar alguém. Aleluia. Quem adora? Quem adora? Quem pode adorar o Senhor? Pode adorar porque ele está de passagem, pode adorar porque ele está passando por aqui. Eu vejo que tem alguém que
alguém que vai adorar, vai adorar, vai adorar. Porque Jesus é assim. Eu descobri que a passagem de Jesus, aleluia, é a única passagem que após ele ter passado, a sua presença permanece. A passagem de Jesus muda ou não muda história, meu filho? Se você confirma isso, levante a mão para o alto assim, cuidado com as luzes, aí minha filha, bem alto, levante a sua mão e tribute a ele glória a Deus, aleluia, porque Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando por aqui. Agora o texto diz claramente que era necessário, não era só uma questão de opção. Jesus olhou e disse: eu tenho que passar por Samaria. E eu disse para vocês que a cidade de Samaria era uma cidade desprezada, mas Jesus estava fazendo missões. Nós estamos sentados aqui nesta noite, cheirosos, dando glória a Deus e falando sobre missões. Pois então escute isso aqui, para você gravar e guardar na sua mente e no seu coração. Jesus estava de passagem, ele não podia perder tempo, mas havia uma necessidade dentro de Samaria, e a missão de Jesus Cristo e a missão da igreja é exatamente passar aonde as pessoas não querem passar, porque o evangelho é poderoso para salvar o pecador, o evangelho é poderoso para salvar o bebum, o cachaceiro, o mendigo, o alcoólatra, o adúltero, mas só quando o evangelho passa, aleluia, por lá. Eu quero te incentivar nesta noite, igreja do Senhor, para pegar nas mãos de Jesus Cristo e dar uma volta por Samaria. Vamos dar uma entrada na Samaria espiritual. Eu não estou entendendo, irmão Fábio, pois escute, porque eu vou explicar para você. Você pode estar morando em uma Samaria, o bairro da sua casa, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, a sua escola pode ser a sua Samaria, e a necessidade ainda é a mesma. Eu me lembro que quando Jesus estava dando as suas últimas instruções à igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ele disse o seguinte: vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Eu quero perguntar nesta noite: quem deseja, quem gosta, quem está inspirado a fazer missões, levante a mão assim para o alto e diga: Senhor Jesus, diga bem alto: Senhor Jesus Cristo, eu vou passar por Samaria, seja onde for, eu vou fazer missões. Vai dizendo para ele: vai dizendo alguma coisa aí para ele, vai dizendo: Jesus, eu vou lá, Jesus, eu vou atender, Jesus, eu vou conseguir, em teu nome, fazer missões. Aleluia. Agora eu entendi que a obra missionária é Deus que está procurando. Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus disse: o Pai procura. Olha para cá, o Pai procura. Então, obra missionária é Deus à procura. Aleluia. E quando Deus está procurando, irmão, Ele encontra. Pode se esconder, Ele encontra. Pode fugir ao chamado, Ele encontra. Eu vou citar para vocês só um que tentou escapar. Terminou na barriga do peixe, mas terminou orando, consagrando e voltando para o campo missionário. Se Jesus vai te encontrar nesta noite, eu não sei, mas que Ele está te procurando, Ele está.
Ele disse: eu procuro nas horas mais improváveis. Ei, essa aqui vai rachar a cara do campo. A mulher samaritana vivia uma vida de adultério, sim ou não? Ninguém queria andar com ela, sim ou não? As mulheres iam buscar água no poço pela manhã cedo, por volta de 6 horas da manhã, e depois elas regressavam 5h30, 6 horas da tarde, com exceção da sexta-feira para o sábado. Se juntava aquela multidão de mulheres, uma multidão, botar o papo em dia, pegava cada um seu canto, ia passando cada um na casa das irmãs, bora buscar água no poço. Mas quando elas chegavam na casa da mulher, pula, essa aí não vai mais. E a mulher ficava. A Bíblia diz que ela estava sentada, ou melhor, Jesus estava assentado à beira do poço e era meio-dia. Ninguém ia buscar água do poço meio-dia, só ela. Pegava um cântaro todo dia, sozinha. As pessoas apontavam o dedo e diziam: olha lá, ó, sozinha. Agora, quando Deus está procurando, irmão, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando ninguém mais espera, Ele vai lá e encontra. Pode dar glória a Deus que eu espero. Eu sei porque Jesus te encontrou numa hora que você não esperava, não foi? Ele te pegou, te quebrou todinho, mas você está hoje aqui cheia do Espírito, cheio do Espírito. Naquela hora que você pensou que ia morrer, Ele te encontrou. Aquela hora era tão castigadora para aquela mulher, que quando Jesus disse: eu te dou uma água que tu nunca mais tem sede, ela disse: então me dá essa água para que eu nunca mais venha aqui meio-dia, porque toda vez que eu venho aqui é uma tortura. A pior hora da vida daquela mulher, hora de buscar água. Jesus está sentado, irmão, à beira do poço, quando ela menos esperava. Porque quando Jesus quer encontrar, pode ficar tranquilo, que vai ser naquela hora que você menos espera. Aquela hora de lavar a louça, depois que o maridão já comeu, já está com a barriguinha cheia e vai dormir, aí você fica sozinho na beira da pia. Ai meu Deus, aí você começa a cantar, quando de repente Deus começa a te encher, não é assim? Naquela hora, quando todo mundo se calma, você está no frio do hospital, ou então no frio da sua casa, enferma, doente, e você diz: eu vou morrer, eu estou na minha última hora. Jesus bate na porta e disse: não morrerá, porque eu vou pegar você nesta hora e vou transformar a melhor da tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado, irmão, senão ele dorme. Olha para ele, eu espero você, olha, eu espero. Olha para ele, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Bem no olho, bem no olho. Me permita, pastor. Olhou? Olhou? É assim, quer prosperar, crê nos profetas, está lá na Bíblia. Está olhando para ele, para o olho dele, diz assim: te lembra daquela hora que tu pensou que ia perder a bênção? Jesus chegou lá e te surpreendeu, não foi? Então dá glória a Deus e recebe o teu milagre. Porque a obra missionária, Deus está te
está procurando, irmão. E Deus está procurando nas horas mais improváveis. Eu conheço um irmão aqui de Teresina. Ele já não mora mais hoje em Teresina, mas o nome dele é muito bonito. O irmão Fábio, lá no São Pedro, hoje mora em Parnaíba. Ele tinha um grupo de evangelismo que saía à meia-noite entregando folhetos. Irmão, ele me conta cada testemunho, me contava cada testemunho de pessoas que Jesus salvava, curava, libertava de demônios. Sabe por quê? Porque Jesus é expert em pegar a pior hora e transformar na melhor hora da tua vida. Pode acreditar nisso. Eu aprendi que quando Jesus está procurando, olha para cá, ele encontra nas pessoas mais inesperadas. Você não entendeu nada? É para aquele que ninguém dá nada que Jesus diz assim: vou usar. Vou usar ela. Ninguém quer andar com ela não, pois eu ando. Irmão, Jesus, olha, Jesus é missionário. E como todo missionário, pastor Ginaldo, ele tem que ter estratégias missionárias. Então a visão de Jesus é a longo prazo. As pessoas só olhavam aquela mulher, vivendo uma vida de pecado. Jesus tinha uma visão além. Eu vou fazer dela uma missionária. E ela tem capacidade, irmão. E eu procurando aqui, porque Jesus olhou para essa mulher. Ninguém esperava nada dela, irmão. Porque Jesus olhou para essa mulher e enxergou uma missionária. Quer ver? Entenda comigo. A Bíblia diz que ela vinha meio-dia sozinha buscar água. Ninguém queria andar com ela. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela largou o cântaro à beira do poço, entrou na cidade, e aquela mulher que ninguém queria se acompanhar com ela, vem trazendo a cidade toda com ela, aleluia, entrega nas mãos de Jesus, e Jesus prega, e muitas pessoas daquele lugar aceitaram a Jesus como Salvador. Ela era estratégia demais. Olha, eu conheci a história de um jovem que saiu de casa muito cedo, pastor Ginaldo. Ele disse, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: vai morrer com 18 anos, no máximo. E se envolveu no submundo. E depois de dar muito trabalho para a polícia, para a cidade, para pai e para mãe, pregaram o evangelho para ele. E ele aceitou Jesus. E um dia no ciclo de oração, no trabalho de oração, Deus encheu o vaso, botou a mão na cabeça dele e disse: eu vou te usar como pregador, como pregoeiro da minha palavra. Irmão, e ele acreditou naquilo, acreditou na palavra de Deus, acreditou que não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus que se compadece. E aquele jovem começou a pregar, começou a ler a Bíblia, e Jesus começou a levar ele para vários lugares. E de fato, aquele jovem não morreu com 18 anos. Hoje, ele tem 32 anos. Um casal de filhos abençoados.